é que a gente não pode desistir quando acontecer alguma coisa errada, né, nessa nossa trajetória. Porque E tem até faz parte uma do frase empreendedorismo. de Peter Drucker, que é um dos pais da administração aí, que ele fala assim, ó, as pessoas, elas não fracassam, elas simplesmente desistem. Oi, gente! Olá! Chegando mais uma vez com o nosso Pode que, Mônica? Pode empreender mais! Sempre mais! E Viu? nós agradecemos você que está aí gastando o seu tempinho, mas investindo, né? o E seu aprendendo, tempo, muito. porque hoje vem uma história sensacional. Você não pode perder por nada. E nós estamos aqui num oferecimento, num patrocínio super top, master. Lorenzo Óticas E Impacto Calçados, porque a gente veste... e calça. A gente veste calça e enxerga. Isso Aqui é da mesmo. cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, bem completinho, Gente. porque essas empresas é quem dá todo o suporte para o nosso Pode Empreender Gente, Mais. aí aproveitando aqui para pedir pra galera que tá nos ouvindo para se inscrever no nosso canal, ouvir, compartilhar com seus amigos, com seus familiares, porque, gente, aqui vai sair uma história surreal. E você vai curtir junto conosco, porque a gente também não sabe dessa história ainda. Vamos ouvi-la com vocês. Mas também dizer para vocês que a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Codó nos apoia, instituição de poder relevante, né? De alta visibilidade, de história. Ela nos apoia nesse projeto, porque esse projeto é o projeto do empreendedorismo mais, para dizer para você, empreendedor, seja qual for o seu segmento, o seu serviço, sempre pode empreender mais, com mais excelência, com mais resultados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje com o nosso entrevistado, como é o nome dele, Mônica? John Lucas Viale da Silva Santos. Uau! O nome é gigante. O grande John. O grande John, talvez você não conheça, mas vai conhecer a partir de agora e nós vamos deixar a palavra com ele. Olá, John! Seja muito bem-vindo ao Pode Empreender Mais. E nós estamos aqui, todos ouvidos, bem abertos para poder aprender contigo. Primeira coisa que nós queremos, além, claro, das suas boas-vindas, qual é o seu segmento? Sou dono de hamburgueria, pizzaria. Uau! E que idade você tem? 29 anos. Tem formação acadêmica? Sou formado em administração de empresas e tenho uma especialização em coaching com foco em negócios. Gente! Legal. Me diz uma coisa, casado, solteiro, tique-tique no fubá, como é? Sou casado, tenho um filho chamado Samuel Luca. Faz parte dessa história do empreendedorismo? Com certeza, ele é uma das minhas maiores motivações. Ótimo, Legal, John. viu? John, fique muito à vontade, fale com o nosso público aí. A gente está aqui para o mundo, sabia? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, o convite. Eu acredito muito que o conhecimento, ele transforma nossas vidas, né? Só que o Exatamente. conhecimento, para além daquele conhecimento formal que a gente aprende na escola, que a gente aprende na faculdade. Eu acredito que as vivências que a gente tem na vida, elas servem muito mais para educar, né, a gente. Então, vamos compartilhar aqui. Eu espero que a gente possa estar ajudando aí quem tem o sonho de empreender com a nossa história. Isso mesmo. E outra coisa, John, só quero deixar bem claro para você que aqui a casa é nossa e a gente costuma chorar porque a gente é dessas. Fique à vontade, mas aqui a gente considera assim, como um momento em que o empreendedor chega aqui no estúdio e ele, assim, olha para trás, tá, Milho? Sim. A sua trajetória é justamente essa trajetória que a gente quer conhecer, quer saber a fundo. A gente é bem É isso curiosa. Nós somos bem curiosas. Mas o John, só para começo de conversa, é o proprietário da Lanche Rápido e da Prime Gourmet, que está localizada ali na Vila Food, empreendimento super novo. Breve teremos mais pessoas ali, empreendedores daquele empreendimento, juntamente também com a proprietária do empreendimento. Mas, vamos lá. Como começou? De onde veio o nome? Qual foi o início? Conte-nos um pouco da sua história. Conte tudo, não esconda nada. Vamos lá.
Eu sempre tive uma vontade muito grande de empreender, né? Só que a gente não é muito incentivado a isso, né? O meu pai sempre me incentivou a passar em concurso, estudar e passar no concurso, né? Era o sonho do meu pai, mas eu confesso que essa vida nunca me agradou muito. Sim. Eu sempre quis empreender, eu queria ser dono do meu próprio negócio, mas enquanto eu estava na casa dele, eu tinha que seguir as regras. Então eu estudei direitinho, entrei na faculdade, eu trabalhava na Plan, né? Plan Sim, Internet no Brasil, sim. que é uma ONG internacional que tem aqui na nossa cidade. Conceituadíssima. E lá na Plan, eu tive experiências muito boas na questão de gestão de equipe, né? Eu entrei na Plan na função de entrada na organização, né? Passava o dia nas ruas aí andando, visitando criança, tirando foto, fazendo os cadastros. E aí na Plan, com 7 meses, eu fui promovido a ser líder de projetos, depois eu virei coordenador de projetos e depois eu virei gerente da área de patrocínio aqui em Codó, né? Então, com 21 para 22 anos, eu já era responsável ali por uma equipe de mais de 20 pessoas. Então, desde cedo eu tive essas experiências e que me ajudaram agora, né, no meu negócio. Porque todo negócio ele é feito de pessoas, tanto os clientes, os funcionários. Então, você precisa saber lidar com as pessoas. E pessoas são maiores que empresas. Com certeza. Né? E pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, a minha história começa aí, né? Então, eu comecei a trabalhar na Plan, fui ali crescendo, trabalhando, fazendo minha faculdade, né? Passava o dia todo no trabalho, saía 7h30, chegava lá, passava o dia trabalhando. Você estudava em Codó? Não, em Caxias, na faculdade. Sim, fazia o bate-volta. Sim, aí 5 horas, quando eu saía da Plan, não dava tempo nem de trocar de roupa. Eu já ia pegar o ônibus, às vezes chegava atrasado, ia correndo, ia pegar o ônibus no 17. Mas ia todo dia para Caxias para estudar administração de empresas. Sim. E quando eu tava lá na faculdade, os professores, lá todo mundo falando assim, vamos estudar que eu vou passar no concurso de auditor de não sei de quê. Eu vou trabalhar em tal empresa. E eu ficava só na minha. E aquilo que seu pai falava em casa, você ouvia lá no curso, né? Eu ficava só na minha, dizendo, não vou trabalhar para ninguém, não. Eu não vou assinar minha carteira, eu que vou assinar a carteira do povo. Então, eu sempre tinha isso na minha mente. Aí surgiu uma oportunidade de eu ir para Teresina, né? Quando eu trabalhava na Plan, porque a Plan ela só tinha em Codó e em São Luís. Sim. E em Salvador. E aí a Plan ela foi abrir em Teresina. Abriu, começou a funcionar. Sei. Só que eles estavam precisando de uma pessoa para ajudar no setor que eu era responsável, aqui em Codó. E aí o Gabriel, que era o gerente, me convidou para ir para Teresina. Aí você imagina, eu ia para Teresina ganhar o mesmo salário que eu ganhava em Codó. Só que em Codó eu tinha casa, estava perto da minha família, eu tinha uma vida toda estabilizada. Só que eu sempre tive a vontade de morar na capital, porque eu entendia que lá eu ia ter desafios que eu não tinha em Codó. Mais oportunidades. E que isso ia me ajudar a crescer. Então, eu não pensei 2 vezes. Lá em casa, convenci minha esposa e falei lá em casa. Ninguém gostou muito da ideia, mas eu disse, eu vou crescer. E isso vai ser uma porta para mim. Fui para Teresina em janeiro de 2017, né? Trabalhei 3 anos ainda lá em Teresina. Só que no 3º ano, eu já não estava muito com minha cabeça lá. Eu fazia minhas obrigações e tudo, mas a minha vontade era ter o meu próprio negócio, né? Sim. E aí, em 2019, eu criei a Madame de Ferro, que era uma loja de suplementos e roupa fitness para mulheres, em parceria com a minha esposa, né? Minha esposa sempre gostou de academia, de malhar. E aí, o que é que eu fiz? Ela era a cara do negócio e eu era a pessoa por trás do negócio. Fazia gestão. Sim, então a gente fazia lá um planejamento de conteúdo, ela passava o dia gravando stories, gravava os treinos dela, eu fazia anúncios patrocinados no Instagram e no Facebook em Teresina. As pessoas, através desses anúncios, chegavam no WhatsApp dela, ela negociava os produtos com as pessoas, fechava as vendas. Quando eu chegava da Plan, 6, 7 horas da noite, eu pegava o carro e ia fazer entrega em Teresina. Às vezes eu chegava meia-noite em casa das entregas, porque era muita entrega, né? E aí o negócio foi crescendo, a gente reinvestindo, o negócio foi crescendo. E aí, em novembro de 2019, eu saí da Plan, né? Peguei toda a minha rescisão e aí eu pensei, cara, hoje eu trabalho 2 horas por dia nesse negócio, a gente tá vendendo muito bem. Sim. Se eu passar a me dedicar com esse negócio, colocar dinheiro,
o negócio vai crescer muito mais, né? Já tava tendo esse boom da área fitness, todo mundo querendo malhar, todo mundo querendo correr, fazer tudo. Então eu pensei, cara, não tem erro, né? Só que aí eu cometi o primeiro grande erro da minha vida empreendedora, né? Que foi pegar todo o dinheiro que eu tinha recebido da minha rescisão e reinvestido tudo no negócio e não tinha ficado com nenhum capital de segurança. Nenhuma reserva. Nenhuma reserva, nada. Capital Eu de investi giro. tudo, né? E aí, assim, eu não tinha medo de investir o dinheiro porque eu sabia que eu ia ter o retorno. Sim. Né? Então, eu peguei, investi. Comprei o estoque, comprei suplemento direto da Integral Médica, da Max Titânio, da Growth. Montei um estoque lá. O ponto comercial, paguei um calção lá de 10 meses de aluguel adiantado, lá no centro de Teresina, um aluguel altíssimo. Sim. Então, todo o dinheiro que eu tinha, eu investi no negócio. Nós inauguramos no dia 1º de dezembro de 2019. Começamos a vender muito bem, só que em janeiro veio a pandemia, né? Sim. Ninguém Caraca. esperava. E aí a gente parou de vender, porque as academias Sim. fecharam, ninguém saía de casa, então quem é que ia comprar suplemento, né? E ver aquele susto nacional e mundial, Sim, né? o pessoal correndo pro supermercado para comprar o dinheiro todo que tinha de comida, com medo de acabar, de não poder mais comprar. E aí eu fiquei numa situação complicada, porque eu não tinha reserva. Sim. Eu tinha um filhinho lá para dar de comida que come bastante. A minha esposa é tudo nós lá longe da nossa família, aqui em Codó, né? E eu tava sem muitas perspectivas, né? Nunca tinha acontecido isso, desde muito novo, como eu falei. Eu tive uma trajetória muito boa na Plan, então eu era visto na minha família como alguém já de muito sucesso, né? Sim. Porque eu consegui dar uma qualidade de vida para minha família que ninguém tinha conseguido. Sim. E muito novo. E muito né? novo. Então, de repente, eu me vi O mundo desabou praticamente sem nessa nada. hora, O mundo né? desabou. E aí eu não queria voltar para Codó de jeito nenhum. Que para mim, voltar para Codó era um sinal de fracasso, né? Você entendia que voltar para Codó era andar para trás. Sim, andar né? para trás. Porque eu Você saí queria daqui... ir de Teresina para frente. Eu saí você daqui entendia dizendo que pra minha sucesso mãe era que eu lá. tava indo pra lá porque a gente ia conquistar Você queria- coisas maiores. Sim. Foi assim que eu convenci minha esposa pra gente ir. E de repente a Que gente era tava sem maior. nada. E lá no início da pandemia, quando começou a fechar tudo, né? E aí, assim, o que você fez com o estoque da loja? Você esperou mais um pouquinho? Até hoje eu tenho cor desse estoque. Ah, Porque tá. assim, a gente até reativou a loja, minha esposa começou a criar conteúdo de novo no Instagram Sim. e tudo. Mas assim, o estoque eu não consegui. John, e em Transformar relação em dinheiro de ao volta. espaço, ao ponto, com quanto tempo? Tipo, com 2 meses depois Tinha você entregou? contrato? É. Foi contrato? Sim, foi tudo teve- contrato. Aí eu tive que pagar uma A multa multa altíssima. para poder devolver o ponto, Aham. entregar o ponto. E aí ainda consegui baixar lá, negociando com o dono, porque o que tinha acontecido da pandemia, mas mesmo assim eu fiquei com um rombo financeiro enorme, né? Você tinha, lá nessa época você tinha veículo. Eu tinha um carro, eu tinha moto, eu tinha uma vida muito estabilizada, Sim. né? E aí, eu sempre gosto de falar que todo castigo para pobre é pouco, né? Porque aconteceu tudo isso e ainda aconteceu 2 coisas que foram muito marcantes, né? Uma foi, a minha esposa um dia tava levando meu filho pro reforço, perto de casa, a gente morava lá na Zona Sul, no Bela Vista, em Teresina. Ela tava levando e aí eles foram assaltados, o cara colocou a arma nela, colocou a arma no meu coisa. filho, levaram a nossa moto. E aí... O meu casamento, o relacionamento, ele não tava indo muito bem naquele período, porque o que é que acontece? Eu tava muito tenso, eu tava muito nervoso. Sim. Eu sentia que eu não tava cumprindo o meu papel Sim. dentro de casa, né? Que eu tinha arriscado todo o patrimônio da família. Então, e aí, isso, eu tava reagindo de uma forma muito negativa, Sim. né? Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente do que eu sou. E aí, aconteceu essa questão do assalto. Meu filho tava tendo pesadelos toda Sim. noite, né? E aí a gente conversou com a psicóloga, Traumas. ela disse que era bom ele passar um tempo aqui em Codó, porque para ele ver se ele esquecia, né? Uhum. E aí, como o nosso relacionamento não estava muito bom, a gente resolveu dar um tempo, né? Pra ver, vai com o Samuel lá pra Codó, a gente passar um tempo longe pra ver se a gente consegue Calma um depois pouco. se resolver.
E aí, com mais ou menos uns 15 dias que tinha acontecido tudo isso, eu fui assaltado novamente, só que dessa vez foi eu. Meu Deus! Eu tava no sinal, em Misericórdia. Teresina, um rapaz me abordou com a arma, e aí entrou dentro do carro, depois entrou mais 2, e aí ficaram esses 4 caras dentro do carro, não me botaram pra fora, né, ficaram comigo dentro do carro, e ficaram fazendo assalto a noite toda, praticamente, em Teresina, né. E aí, quando eles me soltaram na rua, foi lá no centro-norte ali, perto da Avenida Miguel Rosa. Sim. E aí eles me soltaram. Eu não tinha muita gente em Teresina, que eu era muito próximo, né? Porque eu já tinha saído da Plan, então eu tinha me afastado das Sim. pessoas que eu trabalhava. Só tinha um amigo meu, o Clóvis, que inclusive é de Codó. Clóvis, se tu estiver assistindo aí, deixa um comentário aí pra galera te conhecer. Mas eu fui pra casa do Clóvis, eu tava em total choque, né? Desesperado. Com certeza. E aí foi a grande virada, né, na minha vida, porque Foi o choque. depois que aconteceu isso, aí todo o meu orgulho foi embora, né? Eu não tinha mais orgulho, assim, de não querer mais voltar para Codó. Eu liguei para minha mãe, chorando, digo, mãe, eu vou voltar para casa. Se for para mim morrer, eu vou morrer pelo menos perto da minha mãe, né? Que tava a pandemia. Assalto. E aí eu tava pensando que o pessoal já tava me marcando, né? Sim. Porque foi um período muito curto para curto. acontecer isso. E aí eu não quis ficar mais lá em Teresina. Só que aí tinha um problema, porque eu tava com muita dívida, né? E não entrava mais dinheiro de lugar nenhum. Aí o que é que acontece? Eu falei, eu sou especialista em coaching, né? Com foco em negócios. Quando eu fiz minha especialização, eu comecei a fazer alguns atendimentos. E aí eu atendi uma moça aqui em Codó que vendia açaí e macarronada na loja dela. E aí o que é que acontece? Outro aprendizado aí para os empreendedores. Já falamos que a gente não pode investir o nosso dinheiro todo no negócio, tem que ter uma reserva. E uma outra coisa é que a gente tem que cuidar muito bem da precificação dos nossos produtos, principalmente quem é da área da alimentação. Eu vejo muita gente que vende e que não vê a cor de dinheiro. E não tem lucro. Sim. Então o que é que acontece? Essa pessoa passava por esse problema. Por quê? Porque lá o nome era... eu não posso falar. Açaí, Era açaí alguma coisa, mas era açaí. Açaí. Tinha uma fachadona lá do açaí e tudo. E aí ela vendia açaí macarronada. Sim. Quando a gente foi fazer a ficha técnica dos produtos dela, eu identifiquei que o açaí dela, que era o que mais vendia, o copo lá de 300 ml, ela não tinha nem R$2 de margem no produto. Margem de contribuição, não tô nem falando de lucro, né? E aí... A macarronada, que ela também vendia lá, mas que não era o produto principal, ela tinha quase R$8 de mais de contribuição para o negócio. Só que o que é que acontece? A macarronada vendia pouco porque ela não focava na macarronada. A macarronada... Né? E na época que eu fiz esse acompanhamento com ela, uma das estratégias que eu tinha colocado como um plano de ação, né, para melhorar... era mudar o nome do negócio, fazer uma nova fachada e colocar as macarronadas em destaque, que era para ela vender mais um produto que dava mais margem para ela. Só que na época, esse é outro aprendizado. Às vezes as pessoas elas são muito apaixonadas por um negócio, ao ponto de não querer abrir mão de algo que está se fazendo mal por gostar muito daquilo, né? Então, às vezes, porque na maioria das vezes, quem abre um restaurante, a pessoa não é que nem eu que era administrador e abri um restaurante. A pessoa é cozinheira. Não tem o conhecimento. Né? Então, às vezes, tem um prato ali que ela faz que ela acha que é o mais gostoso, é o melhor prato dela, só que é um prato que é muito caro para ela produzir. Né? Ou então é um prato que não vende tanto. O lucro, não tem giro. Sim. E aí, essa pessoa, ela não tomou as medidas que era para ter tomado por ser muito apaixonada lá pelo açaí que ela começou vendendo. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu me lembrei desse caso. Né? E aí eu me lembrei dela e minha mãe... Essa aula prática. Sim. E aí minha mãe, Ana Patrícia, que eu amo muito, beijo, mãe. Minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Né? Ela é a pessoa por trás das receitas aí da Lanche Rápido. Geralmente eu chego com algo de mãe, eu vi isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Aí ela a gente vai pra cozinha nós dois, eu começo a falar pra ela começa a testar e aí sai tudo perfeito lá e aí a gente padroniza aquilo e começa a replicar. Uau! E aí o que é que acontece? Eu liguei pra minha mãe chorando e disse assim, mãe, se eu voltar pra Codó, a senhora faz umas macarronadas aí pra me vender? E aí assim, desculpa, mas eu me emociono muito porque doía muito pra mim, porque a mãe disse que ia fazer, só que eu ficava imaginando eu voltar pra Codó, olhar pro meu pai, né?
e ele vê que eu tinha tomado decisões erradas, entre aspas, e tudo. E aí eu sentia que, assim, que eu vou ajudar, mas as pessoas, todo mundo que eu falava, ninguém acreditava muito, né? Eu lembro que quando eu fazia as entregas da Lanche Rápido quando começou, e às vezes eu ia entregar para amigos, né? Para pessoas que trabalhavam comigo lá na Plan, para pessoas que me conheciam, as pessoas John, tu tá entregando lanche, né? Com aquele ar de... Eu posso dizer, tipo de desprezo, né? Tipo assim, onde você tava, pra onde você tá agora. Você escolheu isso. E de certa forma, até que em mim não atingia muito, mas eu via que minha família era atingida nisso, né? Entendi. Mas a minha mãe topou fazer as macarronadas. Eu peguei as coisas que eu tinha, vendi tudo lá em Teresina. Acertei o que eu tinha que acertar com as pendências que eu fiquei da loja, né? E eu voltei para Codó com exatamente R$300 no bolso. Esses R$300, eu comprei R$200 de insumo lá no Carvalho. A gente montou um cardápio rápido. Eu montei o Instagram. E aí eu pensei, mãe, nós vamos fazer macarronada de quê? Carne e frango. Aí uma amiga dela lá, dona Edna, que também é muito boa da cozinha, disse, Patrícia, por que tu não faz uma de calabresa apimentada que ela tinha comido em algum lugar? Aí pronto, vai ser essas 3 macarronadas. Aí eu fui, comprei os insumos, levei pra casa, fiz as fichas técnicas, vi o preço que a gente ia vender, criei o Instagram, fiz um anúncio da macarronada, anúncio mais um pago, né? Você fala do Instagram. Patrocinado. Quase ninguém fazia anúncio patrocinado nessa época, então eu pagava muito, muito barato por custo, por clique, né, e por impressão, pro número de pessoas que apareciam. Porque como não tinha muito anúncio da cidade rodando na cidade, se tornava mais barato, né? E aí eu lembro que eu anunciava na época, R$10, eu atingia quase 5 mil pessoas por dia com os anúncios. Muito bom. E aí as pessoas viam o anúncio lá da macarronava, clicavam, falavam comigo no WhatsApp, saía o pedido, eu pedia pra mãe fazer, pegava, eu ia entregar. Às vezes aí eu parava na casa de uma, fazia a entrega, aí já olhava se tinha mensagem, conversava, ligava pra mãe, mandava a mãe fazer. Quando eu chegava, já pegava as macarronadas, fazia mais entrega. No primeiro dia a gente vendeu 35 macarronadas e foi só crescendo. Né? Só foi crescendo. Que sensacional a tua história. Não tinha muito o que fazer, né? Porque tava na pandemia, ninguém saía de casa. Então eu consegui focar 100% só nisso, né? Então eu passava de manhã, de tarde e de noite pensando só na Lanche Rápido. Então eu consegui dar um esforço muito grande, que eu acredito que foi um do... Ei, John, mas em questão de horário, começava a funcionar a partir de que horas? A partir das 18 horas. Só que se a pessoa mandasse 4 horas mensagem... Já tinha entrega. Antes de nós estar em casa sem fazer nada, a mãe já escaldava o macarrão e eu ia entregar. Já ficava... É engraçado, a gente tá falando também sobre planejamento. Sempre, já né? ficava tudo já só no à ponto, à espera. Sempre, como eu falei no início, eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu até gosto muito de podcast, eu estudo muito no YouTube, muita coisa que eu aprendo no YouTube. E uma das coisas que eu aprendi logo é que eu tinha que ter um pré-preparo muito bom para me poder entregar rápido, né? O nome do negócio é Lanche Rápido, eu precisava entregar rápido. Então a gente sempre cuidou muito disso. Então tudo ficava muito bem organizado, pronto, conservado também para não... Pré-pronto, né? E aí acabava que a gente conseguia montar os lanches rápidos e entregava bem rápido também. Tá, e hoje a Lanche Rápido tem a Lanche Rápido ali da avenida, né? Sim. Augusto Teixeira, né? O nome daquela avenida? Augusto Teixeira. Ali próximo, dá um ponto de referência pro povo. Panificadora Alfa. Em frente ao Altas Horas. Pronto. E tem a Prime Gourmet, que é a mais novinha. Tá com quanto tempo? A Prime Gourmet tá com 3 meses. Que tá lá na Vila Food. John, e o Lanche Rápido tem quantos anos no mercado? 3 anos. Bem novinha. Bem novinha. E eu já vi que o número 3 tem um grande significado. 3 anos de Lanche Rápido, 3 anos de Lorenzo Óticas, e por aí vai. 3 anos aí. Você, neste tempo aí de digamos que transição de carreira, que você viveu uma transição de carreira, mas, assim, qual a sua lição para os empreendedores de hoje? Para quem está começando, qual é o seu maior aprendizado? Eu acredito que o maior aprendizado que eu tive com essa minha trajetória é que a gente não pode desistir quando acontecer
alguma coisa errada, né, nessa nossa trajetória. Porque E tem até faz uma parte do frase empreendedorismo. de Peter Drucker, que é um dos pais da administração aí, que ele fala assim, ó, as pessoas, elas não fracassam, elas simplesmente desistem dos seus sonhos, né? Então, se você não desistir, uma hora você vai conseguir. E foi o que aconteceu comigo. Se eu tivesse desistido quando eu tive o problema com a Madame de Ferro, que era o que todo mundo mandava, vai estudar pro concurso, vai conseguir um emprego. Eu sou formado, eu tenho especialização, eu já fiz intercâmbio fora do Brasil pela Plan. Então, eu tenho um currículo que eu conseguiria encaixar muito fácil na empresa, né? Sim. Só que quando eu vejo hoje o resultado que eu tenho com a Lanche Rápido, e aí quando eu vejo um vizinho meu lá da rua que nunca tinha tido uma oportunidade para trabalhar, eu levei ele para trabalhar comigo, e aí ele com 1 ano trabalhando comigo, ele comprou a motinha dele lá, ele com 19 anos, e aí ele me chamou para me mostrar, aí eu começo a pensar que, cara, se eu tivesse lá em outro emprego, eu estaria vivendo minha vida, mas quantas pessoas eu estaria deixando De de realizar ajudar, seus né? sonhos. Ser Porque são empreendedor é sonhos. missão, amiga. Então, Ser se empreendedor você aí é tem a vocação empreendedora no teu coração, tu vê que tu tem potencial para isso, cara, não desiste. Porque tu vai ajudar muitas pessoas. E outra coisa, John, todo esse processo que você viveu, o nome já diz, foi um processo para você chegar aonde você chegou, foi um aprendizado. Por quê? Porque se não tivesse acontecido isso, desse teu investimento altíssimo e você ter ficado no prejuízo, hoje você teria essa imaturidade de fazer um investimento e ficar na mão. E hoje não, você já falou, primeira lição, não investir tudo que você tem, entendeu? Deixar uma reserva. Então, essa foi uma lição que você teve e viveu essa lição, viveu esse momento, viveu esse processo e hoje você chegou no topo. Sim, e uma coisa também que eu sempre gosto de falar é que a gente tem que ser grato até pelas coisas ruins que acontecem na nossa vida. Porque tudo acontece com um propósito, e se você absorver bem as coisas ruins que acontecem com você, você vai ter grandes aprendizados. Porque, por exemplo, se não tivesse acontecido os assaltos, se eu não tivesse brigado com minha esposa, se não tivesse coiado a Madame de Ferro, eu não teria voltado para Codó. Entende? Porque até então, voltar para Codó na sua cabeça. Porque até hoje você estaria na Plan. Sim. E hoje, minha mãe vive da renda da Lanche Rápido. Sim. Minha irmã vive da renda da Lanche Rápido, que trabalha ela e meu cunhado. Eu gosto de contratar pessoas que, assim, quando eu preciso contratar uma pessoa para minha cozinha, por exemplo, eu não procuro se a pessoa já trabalhou com lanchonete, com hamburgueria. Eu olho para a pessoa e vejo se ela tem vontade de trabalhar e se ela de aprender, e eu olho muito pro caráter, pro comportamento da pessoa. Se eu vejo que é uma pessoa que eu posso confiar, eu vou lá e ensino ela. E hoje, muita gente trabalha comigo, pessoas que nunca tinham tido uma oportunidade para trabalhar, né? Os meus gerentes hoje das minhas lojas são todas pessoas que começaram trabalhando comigo de baixo e que hoje são gerentes das minhas lojas, entende? Então, tudo isso só aconteceu porque aquelas coisas ruins aconteceram comigo lá atrás. E hoje também eu criei uma maturidade muito grande também por esses acontecimentos. Eu sei que hoje, qualquer coisa ruim que possa acontecer na minha vida só vai me derrubar realmente se eu me deixar ser derrubado. Exatamente. É como diz uma frase, tudo de ruim que acontece é pra melhorar. Sim. Tem que melhorar, tem que melhorar, não vai piorar. E se tem alguém assistindo aí também que tá pensando em desistir, cara, olha pra tua vida e vê se o que tu passou foi mais difícil do que isso que eu passei. Então, se eu conseguir, você também consegue. É só não desistir. Exatamente isso. E hoje a Lanche Rápido tem, em média, quantos funcionários? Hoje no almoço nós temos 7 funcionários, fora os 4 entregadores parceiros que a gente tem. À noite, na hamburgueria, nós temos 9 funcionários, mais 9 entregadores parceiros, fora os diaristas que vêm para dias de maior demanda. E na Praia Gourmet nós temos 6 pessoas trabalhando com a gente, mais 2 entregadores. A Lanche Rápido de dia é restaurante, funciona como restaurante. Almoço. É quentinha, só para entrega. Sim. Porque, assim, é até uma coisa que eu escuto muito falar na internet. As pessoas falam muito de nicho hoje, quando você vai abrir um negócio. E o que é nicho? É você delimitar um público-alvo específico que você quer alcançar.
ou um produto específico que você quer trabalhar. No início isso é muito importante. Eu foquei em macarronada e depois eu foquei em hambúrguer. Sim. E aí eu cresci. Só que hoje, conforme eu fui trabalhando a minha marca, hoje a Lanche Rápido, ela é sinônimo de comida rápida, independente se é almoço, se é hambúrguer, se é macarronada. Sim. Então a gente trabalha Entendi. à noite com hambúrguer, macarronada, com hot dog, a gente trabalha com almoço. Tá saindo um projeto novo nosso aí, quentinho do forno, que a gente vai ter café da manhã também, porque é uma Uau! brecha que eu achei. Até vi no Instagram, tô- café da manhã já. Que eu vi no mercado, né? Que, Sim. assim, às vezes quando eu quero tomar um café fora, eu tenho poucas opções. E aí a gente vai entrar nesse mercado também. E aí a gente tem esse conceito, principalmente de velocidade de atendimento para entrega, né? A gente tem uma estrutura muito boa de atendimento, de entrega. Eu sempre estudei muito, né? E eu fiz uma consultoria com um cara que ele foi gerente geral do McDonald's em São Paulo. E aí hoje ele ensina donos de hamburgueria a terem hamburguerias mais rápidas. E aí eu aprendi muito sobre Com padrão, processo né? de produção, com padrão, sobre equipamento, sobre treinamento de pessoas, gestão ali da cozinha para ser rápida. Então qualquer produto que você me der hoje, eu consigo transformar ele em algo mais rápido. Certo. Em qualquer segmento. Você trabalha na e rapidez. delivery. Delivery é a nossa grande especialidade. E hoje, qualquer produto que você me der, eu vou conseguir montar um delivery em cima dele. Porque os conceitos são o mesmo. Por exemplo, a Madame de Ferro, que é a loja, a gente reativou agora. Minha esposa trabalha só com delivery. Sim. Não tem loja física. E ela vende bastante também com os mesmos conceitos que a gente usa na Lanche Rápido. Eu tenho um amigo em Teresina que eu acompanho ele tem uma loja de relógios, Homem Pontual, no Instagram aí. Ele vende relógios masculino de luxo. A mesma estratégia que eu usei para crescer a Lanche Rápido, a gente está usando para crescer a Homem Pontual. E em mais ou menos aí uns 3 meses trabalhando, a gente já dobrou o número de seguidores dele no Instagram, ele já dobrou as vendas deles usando os mesmos conceitos de delivery. Né? De atendimento, método, né? de captação de cliente, de atendimento, agilidade. de despacho. É um método. Então, tudo isso, toda essa carga de conhecimento, tudo isso eu só consegui porque eu absorvi bem essas coisas ruins que aconteceram comigo, né? Exatamente. E hoje, para vocês trabalharem, como é que é mais ou menos a sua estrutura? Tipo assim, tem compras, é feito durante o dia, uma vez na semana? Como é que você consegue estipular isso? Seu pão, como é que você trabalha? Eu sempre tive um pensamento que não é porque na minha cidade não tem algo que eu não vou oferecer. Eu vou deixar de fornecer. Sabe? Eu sempre tive eu sempre me incomodei muito, por exemplo, com a questão do fornecimento de pães aqui na cidade, né? Eu comprava os pães na padaria, um dia o pão vinha grande, outro dia o pão vinha pequeno, um dia o pão tinha assado demais, outro dia o pão tinha assado de menos. E aí eu não me conformava com isso, né? E aí eu também não ficava só reclamando, porque eu vejo que às vezes a gente tem uma dificuldade e a gente reclama muito, mas não toma, né? Mas quando acontecia isso, tinha muita reclamação dos consumidores? Você chegou com certeza. Comprar os pães aqui? Sim. Eu passei 1 ano e meio comprando pão só daqui, né? Porque eu testei todas as opções que eu tinha, eu testei para me fornecer. Quando eu vi que ninguém ia conseguir me atender do jeito que eu queria... eu precisava, eu fui buscar outras opções, né? Uma das opções que eu busquei foi começar a estudar sobre panificação. E aí eu comecei a estudar sobre panificação, porque qual era a minha ideia? Eu tenho uma ideia, a Lanche Rápido, eu penso ela para além de Codó, né? Uma das missões da gente e visão de futuro é que em 5 anos a gente quer ser a maior rede de lanchonetes do interior do Maranhão, né? E o meu foco é o interior por conta disso. A gente chega no interior, a gente não consegue comer algo com padrão, sabe? Com velocidade, comer algo diferente do que a gente está acostumado. Porque todo mundo que vai abre o que as pessoas já vendem. Ó, fulaninha ali vende muito bem o cachorro-quente daquele jeito. A pessoa vai lá, come o cachorro-quente. Ó, é assim, assado. Vai lá e monta uma cópia do negócio do cara. Então eu pensei, cara, eu quero trazer coisas diferentes para cá. E aí eu comecei a estudar sobre panificação. Aí eu fui fazer um workshop em São Luís com donos de hamburguerias de lá. Tem um movimento no Brasil que se chama Burger Tour. Que os 5 maiores donos de 5 das maiores hamburguerias do Brasil, eles viajam por algumas capitais do Brasil fazendo treinamentos com donos de hamburgueria para ensinar sobre gestão financeira, sobre marketing, sobre cozinha, né, receitas e tudo mais.
Só que eles nunca vieram pro Maranhão e nem pro Piauí, né? Porque nós somos pequenininhos ainda comparado às outras capitais. Eles são patrocinados pela Raiz, é a Raiz que banca lá todo o evento. Só que o donos de hamburgueria de São Luís, o Thiago do Homem da Caverna, o Simon do Brasa, o Lucas do Burger do Engenheiro, que são algumas das maiores hamburguerias também do Maranhão. Inclusive o Thiago, ele é filho de um codóense, que é o Homem da Caverna, que é a maior hamburgueria do Maranhão, do Instagram. Ele tem mais de 60 mil seguidores e ele é de Codó. E aí, eles trouxeram os caras do Burguetu pra São Luís. Só que lá o Burguetu é uma semana. Eles conseguiram trazer os caras pra cá pra passar um dia com a gente, dando um treinamento. E aí, o que é que eu fiz? Eu me mandei pra São Luís pra estudar com os caras. Lá, eu conheci um cara que comprava o pão de uma fábrica de Teresina. Né? E aí, quando a gente chegou de São Luís, eu fui lá visitar ela, entrei em contato no Instagram, fui lá visitar ela, e aí eu comecei a pegar os pães com ela, né? O pão um pouco mais caro do que o que eu comprava aqui, mas um pão que entrega uma qualidade infinitamente melhor, né? Se você, por exemplo, for hoje lá na Prime, que é o nosso negócio mais novo, que tem um conceito de ser uma hamburgueria mais gourmetizada, você vai comer lá o mesmo pão que se você for numa hamburgueria em São Paulo, que é o pão brioche, que basicamente é o pão que é usado em toda hamburgueria, você vai comer o mesmo pão. Entendeu? Então a gente trouxe pra cá. No início a gente pagou um pouquinho mais caro, mas foi um investimento para fidelizar ainda mais nossos clientes. John, você falou de uma coisa muito interessante, que quando você estudou aí, que descobriu lá esse fornecedor em Teresina do pão, você até pagou um precinho um pouco mais alto. Sim. E muitas das vezes o que a gente percebe é que as pessoas falam assim: isso é muito caro para vender aqui em Codó. Eu não vou ter público para isso. E você, no seu negócio, como é que você enxerga isso? Eu tenho um pensamento que é assim, você só não vende o que você não oferece, né? Às vezes a gente subestima muito o poder de compra das pessoas, né? Eu acho que não vai vender isso, eu acho que não vai vender aquilo. Mas se for algo bom, você vai ter público, sabe? E aí, o que foi que eu fiz? Eu tinha essa dificuldade de comprar o pão com o mesmo padrão, né? Sempre vinha um pão maior, um pão menor, um pão mais assado, um pão menos assado. Isso comprometia o seu Isso comprometia o resultado. Porque um bom hambúrguer, ele tem que ter um pão bom, uma carne boa e um queijo bom. Ai, então, esse é o pilar de foi fome. um pilar de um bom hambúrguer. Então, a carne eu já tinha um açougue de confiança. Sim. O queijo... Eu meio que eu não faço o queijo, mas eu transformo ele, porque o meu queijo, ele na verdade é uma fusão de queijos que eu faço uma espécie de um molho, né? Então eu já tinha uma carne muito boa e eu tinha um queijo muito bom que tinha no meu controle, então eu precisava conseguir um pão bom. Eu comecei a estudar sobre panificação, porque eu ia fazer meus pães, se eu não achasse fornecedor eu ia fazer, porque eu ia entregar o melhor para meus clientes de um jeito ou de outro. Só que aí eu consegui achar um fornecedor em Teresina, uma fábrica de pães lá que fornece pão para hamburgueria, para lanchonetes em geral. E aí eu fui fazer uma visita lá em Teresina, experimentei do pão, gostei muito. E aí eu fechei lá com a mulher para me comprar. E aí ela não podia trazer sempre, né? E aí o que é que eu fiz? Eu ia buscar uma semana e na outra semana ela vinha deixar os pães. Só que, e uma coisa interessante, quando eu fiz esse acordo do pão, eu precisava de um número X de pães para ela trazer. Certo. Só que era uma quantidade maior do que o que eu vendia. E aí eu digo, não, pode levar que eu quero, que eu vou comprar os pães. E aí eu comecei a comprar. No início eu tive um certo prejuízo, mas que não era prejuízo, era investimento. E aí eu tava pagando num pão mais caro, só que aí eu refiz as fichas técnicas do meu produto para mim não ter prejuízo. Quando você fala de ficha técnica, é a precificação. É a precificação, que é a base de você precificar um produto, é você entender os custos dele. Exatamente, né? quanto é que ele custa até ele chegar aqui. Né? E aí eu fiz esse reajuste na minha ficha técnica, mas ainda assim tinha os pães que eu comprava a mais, né? E aí, só que assim, muito rapidamente eu consegui chegar no número de pães e consegui passar, né? E aí a parceria foi tão boa
que a dona da fábrica, ela me convidou para ser distribuidor dos pães aqui na nossa região. Como né? assim, John? E Você a- agora vai vender pão também. E agora vai fornecer para os outras empresas. A gente vai distribuir os pães para os nossos... pra galera em Codó que vende Olha aí, ó, hambúrguer, você que tá nos que vende ouvindo, que lanche. tá no segmento de lanche, De hamburgueria. comida. Olha aí, o John já é distribuidor de um pão muito bom. A gente tinha dificuldade porque, por exemplo, quando você compra um pão na padaria normal aqui, Sim. vamos supor que você use 50 pães numa segunda-feira. Se não vender, se for um dia fraco, tu vender só 30, aqueles 20 pães, dificilmente tu vai conseguir usar ele No na dia terça-feira. Na terça. Os nossos pães, eles são selados a vácuo, eles são feitos lá com antimorfo, que faz com que o pão ele dure até 10 dias na mesma qualidade. Meu Deus! Então, o que é que acontece? Se você pegar 50 pão para segunda e você não vender os 50 pães, Você na terça-feira pode. você usa Eles normalmente. E aí, o que é que ótimos. acontece? Eu tava pagando mais caro no pão, só que era um pão que era muito mais gostoso para os meus clientes. E também eu não tava perdendo mais pães, Sim. porque eu já cheguei a perder muito pão. Porque o que eu mais odiava era eu chegar num dia, fechar a loja 9 horas, que eu vejo acontecendo, porque acabou os insumos, entendeu? Então, gente vê nem isso. que eu tivesse prejuízo de pão, mas eu comprava. Pra ter o Pra ter o produto estoque até ali. enquanto ela Só estiver sabia aberta. necessidade. E aí eu passei a não perder mais, entendeu? Então, meus clientes ficaram mais fidelizados, porque eu não tive quase mais problema com pão. E eu ainda estava economizando a questão que eu não estava perdendo pães. Porque você tem que entender que a loja não pode fechar por falta de produto, Sim. né? Não pode Ela tem que perder. fechar quando não tiver cliente. Mas Tô- enquanto tiver cliente sem produto, verdade. tá certo. O pessoal gosta de brincar que eu sou o tio Patinhas, porque a minha loja ela não fecha nenhum dia da semana. Porque os nossos custos fixos, eles são igual, independente Sim. se eu abrir 3 dias na semana, 4 dias, 5 dias. Exatamente. Então, Tem boleto pra pagar de domingo a domingo. eu pago o aluguel para 30 dias. Então, por que é que eu não vou usar os 30 dias, né? Aham. Tanto que, quando eu comecei, aqui toda a empresa de lanche fechava na Mas é segunda-feira. uma cultura, já ia te perguntar isso. Eu falei assim, se essa é a cultura da cidade, Sim. porque dia de segunda-feira não tem lanche na cidade. Todas as lanchonetes fecham ou segunda ou terça-feira, né? O meu maior concorrente de hambúrguer fechava na terça-feira, que não fecha mais, que aprendeu com a gente. E os outros fechavam na segunda. Hoje poucos fecham. A maioria abre, porque eu acho que entenderam isso. Porque se você é minha cliente, tu manda mensagem hoje pra comer, aí tu tá com fome. Aí tu não vai esperar, não, o John tá fechado, eu não vou comer hoje não, eu vou comer só amanhã. Não, tu tá com fome. Então tu vai pedir no meu concorrente. Entendeu? Exatamente. Então... É diferente de um produto Sim. que não é de primeira necessidade, né? Que não é fome. Então, é até uma das coisas que eu agradeço tudo que aconteceu comigo antes, porque eu conheci esse produto de alimento. Eu nunca imaginei eu trabalhar com comida. Minha avó, ela era cozinheira no Hotel Lira de Ouro, que tinha aqui em Codó. Minha avó trabalhou o tempo todo com comida. Minha mãe sempre ajudou, minha avó sempre trabalhou com comida também. E eu dizia pra mãe que eu nunca queria trabalhar com isso. Mãos de ouro da tua mãe, Porque quando viu? elas faziam, que eu via muito trabalho lá, né? Aí ficava muito tempo lá no restaurante, não sei o quê, no hotel. Só que, quando aconteceu tudo isso, que eu comecei a vender macarronada, eu entendi que eu tava com o ouro ali na minha mão. Por quê? Porque o suplemento Tinha história. que eu vendia, a pessoa, ela compra uma creatina, hoje ela vai comprar creatina de novo, talvez daqui a 30 dias. Uma roupa, ela compra hoje, ela vai comprar de novo daqui a 3 meses para treinar. É isso. Comida. É todo dia. Geralmente, todo dia. eu tenho um dado lá dos meus clientes. Geralmente, a pessoa, quando ela compra a primeira vez na Lanche Rápido, na primeira semana, ela compra pelo menos mais umas 2, 3 vezes. Eu tenho vários clientes do almoço, por exemplo, que comem o mês todinho comigo. Que fecha o pacote. Esse seu sistema que você tem, todos esses dados, essas informações, quanto tempo leva para entrega, é um sistema próprio? Como é que você descobriu esse sistema? É o Sysfood? Não, Ou não, você eu não quer uso dizer? o cardápio web. E você descobriu ele onde?
Eu descobri estudando, né, na minhas mentorias. Eu sempre fiz muito curso, né? Então eu participo de muitos grupos de dono de hamburgueria de outras cidades, né? E aí eu conheço praticamente todos os sistemas tops que tem hoje. E aí cada sistema tem as suas peculiaridades, né? Esse que eu uso é um dos mais completos, porque você consegue fazer a gestão financeira do negócio, você consegue fazer a parte de marketing, porque tu consegue fazer disparo de mensagem para os teus clientes. Tu consegue fazer gestão de estoque, entendeu? Então, tudo isso automatizado. E aí a outra lição muito importante para empreendedor, aí aqui não só para a área de alimentação, mas para qualquer ramo. Você precisa entender muito bem os números do seu negócio. Exatamente. Né? E no caderno, você não consegue entender. Porque não é só registrar o número, você precisa gastar tempo analisando o número do seu negócio. E aí também é uma dificuldade que eu vejo às vezes as pessoas têm, porque as pessoas são muito presas no operacional da loja, né? E aí, quando tu tá muito preso no operacional, quando tu tá preocupado de estar lá na chapa fazendo o hambúrguer, exatamente. Tu não vai, depois que acabar aquele dali, pegar pra ir ver no sistema, pra ver qual é o teu hambúrguer que tá vendendo mais, pra ver qual a porcentagem de clientes que deixaram de comprar de ti há mais de 3 meses. Eu ouvi uma entrevista de uma doceira falando disso. Sim. Que enquanto você estiver preocupado em ficar mexendo o brigadeiro ali no pé do fogão e que ninguém pode descobrir a receita, você não vai crescer. Né? As pessoas, elas têm, às vezes, uma dificuldade muito grande de fazer isso, de se desprender da parte operacional do caixa, do negócio. Um monte de empreendedor preocupado com caixa. As pessoas acham que só ela sabe fazer aquilo. Né? Exatamente. Então, eu sempre tenho a cabeça assim, cara, como é que eu posso deixar de fazer isso no meu negócio? Isso não bom. É porque eu sou preguiçoso ou porque eu quero... Não, é porque eu quero que o meu negócio funcione sem mim. Sem você. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu deleguei no meu negócio foi as compras. Né? Eu fazia todas as compras. Aí eu passei para minha mãe fazer as compras. Antes, a minha mãe fazia... Ela fazia as macarronadas. Depois, depois que eu contratei as primeiras pessoas para trabalhar na cozinha, ela trabalhava no pré-preparo. Então, a carne chegava 2 horas da tarde, ela começava a temperar, preparava os nossos molhos. Ela fazia tudo pré-preparado pro pessoal chegar à noite, só montar as coisas. Certo. Depois que a loja foi crescendo, eu consegui incluir o meu pré-preparo com as mesmas pessoas que montam, né? E aí ela ficou livre. Só que ela gosta também muito do negócio, ela quer se sentir envolvida. Aí eu coloquei ela para fazer as compras, né? Que é uma dificuldade que as pessoas têm. Eu tenho que fazer, senão vão me roubar. E aí as pessoas pode até facilitou um pouco porque é minha mãe. Mas só que ainda assim tem gente que tem dificuldade. Porque vai comprar mais caro. Ou não vai fazer tão bem quanto eu. E também a questão da quantidade certa, né? Já tem a noção. Depois que eu deleguei as compras para minha mãe, eu consegui reduzir em quase 15% os meus gastos com insumo. Por quê? Porque eu odeio supermercado. Então, quando eu vou no Mateus para fazer compra, eu não me preocupava se tinha um item mais barato do que lá no em outro supermercado. Só que, o que é que minha mãe faz? Ela pega a lista lá de manhã do que precisa comprar, ela já virou amiga da mulher lá no supermercado, ela já virou amiga dos vendedores do outro supermercado, aí ela sai mandando mensagem, quanto é que tá aí, quanto é que tá aí? Eu sei que ela consegue comprar as coisas muito mais barato do que eu. É mulher, entende? Gente, é mulher. Então... E se eu não tivesse delegado, se eu tivesse achando que só eu consigo fazer as compras, eu não ia ter esse benefício. Essa economia. E aí libera tempo para me pensar no crescimento do meu negócio. Porque eu sempre acho que o empreendedor ele tem que pensar assim, cara, a única coisa que o empreendedor tem que fazer é o negócio dele crescer. Porque isso nenhuma outra pessoa que tu contratar vai fazer por você. Entende? Então, tudo que eu posso delegar, eu delego e eu foco no crescimento do meu negócio, né? E aí passa muito por isso, por sistema, controlar a finança, entender meus custos, então... Tá, John, agora a gente tá falando, claro, de um outro ângulo, né? Sim. De que a Lanche Rápido, graças a Deus, está estabilizada com Prime Gourmet. Mas me conta uma história. Lá no início, quando você voltou pra Codó com R$300 no bolso, onde foi que nasceu a Lanche Rápido?
ainda em Teresina, quando eu fiz aquela ligação pra minha mãe, eu disse, Sim, mãe, é. a senhora faz as macarronadas pra mim, e aí de lá eu já criei o Instagram, e aí eu já vim com um negócio desenhado na minha cabeça. Mas onde era o primeiro lugar que funcionou? Na casa da minha mãe. Na cozinha lá da minha mãe. Tá. É Que até uma onde? história Qual engraçada no bairro São Francisco. Ah, sim. E aí é engraçado porque, assim, lá na cozinha da minha mãe, era muito pequena e o fogão que tinha lá era o fogão ainda que era do tempo que eu era meninozinho. O fogão tinha quase minha idade. E aí é até um bordão que eu gosto de usar. E aí eu fiquei muito conhecido por causa disso, que eu gostava de falar assim, o fogão, quando chegava muito pedido, sempre chegou muito pedido de uma vez, por causa dos nossos anúncios. Aí eu falava assim, chama na pressão, aqui é pressão, papai. Aí às vezes tava fazendo lá, escaldando mais macarrão, porque tinha que fazer mais macarronada. Aí do lado o fogo do fogão, puf, apagava. Aí minha mãe ficava aperreada, ela é agoniada. Eu, bora mãe, que aqui tá pressão. E aí foi lá que começou. Né? Ah, sim. E Isso aí- ficou quanto tempo lá no bairro São Francisco? No bairro São cozinha. Francisco, assim, eu não consigo dizer eu não lembro assim a Sim, questão foi exata de meses? mês. Foi meses. Ah, tá. Aí o que é que acontece? Você a gente viu que começou o ficou trabalho pequeno, lá, começamos a trabalhar lá. Aí você lembra, meu carro foi roubado, né? Sim. A minha moto não tinha seguro, eu perdi a moto, mas o carro eu tinha seguro, né? Certo. Sim. O carro era financiado, eu não consegui pegar o valor todo do carro, mas aí o seguro quitou o carro e me repassou a Aham. diferença. Ah, Eu sim. recebi mais ou menos uns 13 mil reais disso. O que é que eu fiz? Uns 3 mil reais. Eu quitei algumas contas que eu ainda tinha. E aí, eu fiz o primeiro grande investimento da Lanche Rápido. Eu acho que a gente já tinha, sei lá, uns 5, 6 meses funcionando lá na cozinha da minha mãe. E aí, a casa da minha mãe é um sítio muito grande. E a casa é lá no fundo do quintal. Aham. Aí, o que é que eu fiz? Eu construí uma cozinha na frente Lá da na casa. frente. Aham. E aí lá nessa cozinha eu comprei uma chapa top, eu comprei fritadeira, né, Ah, elétrica, tá. porque muita gente fritava batata ainda no Sim. fogão, aí demora demais. Comprei uma quase toquei fogo lá na casa, porque quando chegou que ligou a fritadeira, Doido, né, não? a fritadeira potente demais, saiu pipocando tudo. Eu não sabia que eu tinha que colocar outra fiação para aguentar os sim, equipamentos. porque era mais... Mas a gente foi assim, aí investimos, construímos lá uma cozinha. E aí aí eu já conseguia filmar minha cozinha. Eu sempre gostei disso, de mostrar minha Bastidores. cozinha, mostrar como é que funciona. Isso foi um grande diferencial, porque eu desde o início eu comecei a mostrar minha cara lá no Instagram da loja, né? Sim. Eu sempre dizia que você tem que ser o influenciador da sua marca. Pega né? isso, gente. As pessoas, A gente elas fala se isso todo conectam dia. de pessoas, elas gostam de comprar de outras pessoas, né? É bacana conhecer quem tá por trás daquele negócio, ver a dificuldade que a pessoa passa, comemorar as conquistas com a pessoa. Exatamente. Foi exatamente isso que eu fiquei conhecendo o Lanche Rápido, foi assim. Porque foi lá no Parque de Exposição, né, ano passado. E aí a gente passando ali, vendo as barracas, inclusive foi eu até havia falado com as meninas que eu ia lá para conhecer as barracas que estavam lá, quem eram os empreendedores corajosos. E de repente aí eu vi lá uma barraca. O que me chamou a atenção não foi nome, não foi nada. Foi a garçonete estava saindo com o lanche montado, assim, na caixa, Sim. com papel seda, igual a gente vê na capital, né? A batata tava bonito aquilo. Eu falei, gente, mas será que é de onde? Porque a gente nunca imagina que é de Codó. Por que a gente só pensa assim, gente? Aí alguém falou comigo assim, não, é daqui de Codó. Mas quem é? Veio de onde? Onde é que tá? Aí, então, fui pesquisando, aí eu fui pro Instagram. E lá no Instagram, eu vi você falando um dia de chuva, que você tava todo molhado, que as coisas são difíceis pra todo mundo. Aí, suas declarações de amor pra sua mãe, né? Que você chama atenção pra gente. Porque a gente conecta com pessoas. Se tivesse só foto de lanche, não tinha me chamado tanta atenção, Você né? se torna só mais um. Já né? o nome da tua mãe? Ana Patrícia. Dona Ana importante. Patrícia, um grande Beijo. abraço pra senhora, viu? A Senhora senhora é topada. é a empreendedora desse negócio, viu? Que bom. Então, John, nós queremos muito lhe agradecer. O bate-papo é maravilhoso. Acho que a gente fica aqui a noite toda. Gente, isso aqui não foi entrevista, aqui foi uma aula de MBA, Na prática mesmo. Lhe agradecer demais, John, por dividir a sua história conosco, primeiramente conosco. Primeira mão, né, Exatamente. gente? Que Mas agradeço pelo também convite. com o mundo. Com o mundo, você com certeza vai chegar a muitos ouvidos que precisam ouvir essas verdades, essas dificuldades. Porque a vida do empreendedor não tem nada de romantismo, né? As pessoas é que ficam romantizando a vida do É vizinho. verdade. Mas a luta é constante, é diária.
E você dar essa oportunidade pra gente de ouvir a sua história, você nos ajuda muito, muito mesmo no nosso negócio pessoal, nas nossas empresas, mas também a gente acredita na missão de que a gente está conseguindo levar uma mensagem positiva do empreendedorismo para pessoas que precisam. E isso é a parte maravilhosa do nosso projeto. Pode empreender mais. Sempre mais. Agora, assim, a boca tá cheia d'água depois de falar de tanto lanche, de tanta coisa gostosa. Tanto né? hambúrguer, Vamos ver o que vai pizza, acontecer. macarronada. Mas a gente tá aqui num oferecimento da Impacto Calçados. E de Lourenço Óticas. Porque a gente fica assim, da cabeça aos pés, gente, completinho. A gente não pode esquecer do nosso grande produtor, ele que fica aqui nos bastidores, com toda a paciência. Rafael lutando Produções. pra acompanhar essas duas aqui. RS Estúdio, é ele que faz toda a produção do nosso programa. Beijo, gente. Até a próxima, se Gente, Deus um abraço, quiser. até mais, viu? John, acho que tem uma palavra final pra ti. Entendeu? Uma palavra final aí pra você. Deixa uma frase aí pra galera. Sua João. mensagem final. Não desista dos seus sonhos, né? Não, por mais que as outras pessoas não acreditem nos seus sonhos, por mais que às vezes até você, pelas circunstâncias, não tá mais acreditando, cara, se você ama algo, se você ama seu negócio, se você tem vontade de empreender porque você ama alguma área, segue firme, segue frente. Eu gosto de defender que a gente tem que viver da nossa paixão, né? Eu gosto de falar, monetize sua paixão, porque quando você trabalha com algo que você ama, as coisas elas se tornam mais fáceis, mais prazerosas, né? mais prazerosas. Você vai pensar 10 vezes antes de desistir. Então não se deixe aí influenciar pela pressão que às vezes o pensamentos mundo negativos. faz pra gente, né? Os pensamentos negativos. Você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você tenha a força para não desistir em meio às dificuldades que vão aparecer. Show, John! Show, viu? Encerramos Top isso. aqui. Beijos e abraços aí pra todos. Divulgue nosso canal, minha gente. Se pelo amor de inscreva, galera. Deus. Compartilhe com seus amigos. Até mais.